Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e vamos estar começando uma série de estudos sobre Deus, o Deus de toda provisão. Aquele Deus que provê, aquele Deus que cuida de nós nos momentos mais difíceis. E hoje vamos falar sobre sobrevivência em tempos de crises. O livro de Gênesis é um livro do início de todas as coisas. No livro de Gênesis nós temos a história da criação do mundo e de tudo que nele contém. O homem foi criado por Deus, nós vemos aí no livro de Gênesis, para ser o representante de Deus aqui no planeta Terra e para desfrutar de plena comunhão com Deus. Segundo as Escrituras, na criação original de Deus, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, aí há um princípio definido, há um período desconhecido e longínquo, que é o culto da limitada e finitamente humana, o qual ele vai mais além da criação de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quando nós vemos a criação original de Deus, do livro de Gênesis, nós notamos que Deus criou uma terra, um mundo esplendoroso. Nós não cremos em uma terra original sem forma e vazia. Alguma coisa aconteceu que essa terra original de Gênesis capítulo 1, versículo 1, veio a ser ou se tornou sem forma e vazia. E baseado no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, os versículos 12 e o versículo 13, que diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Ou seja, aqui em Ezequiel fala de um Éden, chamado Jardim de Deus, com pedra preciosa, topázio, diamante e tantas outras coisas maravilhosas. Este foi o Éden criado por Deus. A terra criada por Deus originalmente. Depois disso, Deus cria o homem. Mesmo que já tivesse ocorrido a rebelião de Satanás, o homem foi criado em um estado de perfeição. Foi criado em um mundo de 1000 maravilhas. E a Bíblia diz que esse homem foi colocado por Deus para ser o seu fiel administrador. Nós sabemos que o homem não conhecia o pecado por experiência e tinha plena comunhão com Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, nos fala sobre a criação do homem. O texto diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos
céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então esse homem criado por Deus era perfeito, era poderoso e tinha domínio sobre tudo o que havia sido criado, sobre toda a criação. Então nós vemos que no sexto dia da criação, depois de concluir sua ação criadora, Deus, ele sentiu a necessidade de algo mais pessoal, algo inteligente, algo que pudesse ter comunicação direta com ele. Então, numa época completamente remota, num passado desconhecido, a divindade propôs a criação de um ser que pudesse desfrutar de comunhão com ele, com Deus, e que seria o seu fiel representante aqui na terra. Esse ser foi o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós vemos que, vale a pena repetir, que o homem foi criado perfeito, puro e maravilhoso. Por isso que o livro de Eclesiastes nos diz que, vede isso tão somente, achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então, Deus deu ao homem todo o poder sobre as coisas criadas, céu, terra e mar. Assim que, através da ciência e da tecnologia, nós podemos ver o poder dominante do homem. E o homem, com esse poder, com essa sabedoria, é que ele deu nome a todos os seres viventes da terra. Deus não deixou os nomes, mas o homem que deu nome a todo ser vivente da terra, com um conhecimento intuitivo. Assim que o homem era perfeito em todos os aspectos, físico, moral e espiritual. Porém, conhecemos a história do fracasso, da queda do homem. A Bíblia diz que a mulher caiu sob a tentação, levando o seu companheiro, o seu marido, Adão, a uma condição lamentável. Assim, Adão, que foi constituído como chefe da criação, se sujeitou, através do pecado, a Satanás, passando sua lealdade de Deus ao diabo. Bem, os resultados da queda já eram conhecidos pelo homem. A morte foi o pior castigo que veio em consequência da desobediência do homem. Assim que, com a entrada do pecado no mundo, o que era para o homem e para todo ser criado, uma vida tranquila, uma vida em um mundo de delícias, se transformou em uma vida cercada por diferentes crises, que não só afastava o homem de Deus, mas que lhe sobreveio diferentes crises, conflitos, necessidades que permanecem até o dia de hoje. E uma das consequências mais terríveis, mais catastróficas que nós temos dessas crises foi o dilúvio, resultado do pecado do homem. Então, nós temos primeiro a crise na sociedade antediluviana. O capítulo 6 de Gênesis nos mostra que a condição do homem, dominado pelo pecado, levou a Deus a decretar
a destruição do gênero humano, preservando apenas uma família para dar continuação à espécie humana. Então veio o dilúvio, quando só Noé e sua família e os animais separados por ele escaparam com vida. Aí vem as causas morais do dilúvio, em consequência da crise provocada pelo pecado. O dilúvio não foi uma mera catástrofe física, como muitos creem. Foi um acontecimento de tremendo cunho moral. Gênesis, no capítulo 6 e o versículo 5, nos mostra isso. A sociedade estava moralmente insalubre, sem esperança. As causas da apostasia não são difíceis de se achar. Basta ler Gênesis no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Lembrando o que foi dito a respeito das duas linhagens, a de Caim e a de Abel. É provável que a degeneração total foi o resultado de casamentos entre a linhagem de Sete, chamado de filho de Deus, e a linhagem de Caim, chamado de filhas dos homens. Como todas as concessões ao pecado, as vantagens estavam todas do lado errado. Nós notamos que o homem, ele optou por essas concessões que lhes propunha o pecado, com aquelas aparentes vantagens, e toda a raça humana foi aí. E a consequência da apostasia em meio a essa crise foi a destruição da raça. Um crime extremo demanda o quê? Demanda uma pena extrema. Por isso que veio o dilúvio. E a crise que levou ao dilúvio, nós vemos que ela perdurou ou continuou no período pós-diluviano. E isso é tremendo, porque mesmo sendo conhecedores da experiência do dilúvio e de que o pecado foi o causador do mesmo, o homem não demorou muito a manifestar sua natureza caída e contaminada pelo pecado. Vemos que eles dão início à construção de uma grande torre, com o propósito duplo de se fazerem grandes aqui na terra e de impedirem a dispersão. Ou seja, colocando em dúvida o plano de Deus, a promessa de Deus, que estava expresso em uma aliança que Deus fez com Noé, que era que se distribuíssem e povoassem toda a terra. Eu digo sempre que o pecado deles não estava na torre em si, mas em seus corações. E vemos que Deus frustrou tal propósito, confundindo-lhes a fala, o que o obrigou a dispersarem, a se dispersarem pela terra, como era o propósito de Deus, no meio de uma tremenda confusão. Daí o nome Babel, que significa confusão. Quando lemos o livro do profeta Abacuque, nós vemos a história desse homem de oração.
desse homem que conversava com Deus em meio da crise que vivia o povo de Deus no seu tempo. Abacuque é um profeta que profetizou a Judá entre a derrota dos assírios em Nínive e a invasão de Jerusalém pelos babilônios. Isso por volta aproximado do ano 605 a 597 antes de Cristo. O livro de Abacuque é o único no seu gênero por não ser uma profecia dirigida diretamente a Israel, mas sim é um diálogo entre o profeta e Deus. Nós vemos através do livro que Abacuque queria saber por que Deus não fazia alguma coisa concernente à iniquidade que predominava em Judá. Deus lhe responde então que enviaria os babilônios para castigar o seu povo de Judá. Esta resposta de Deus, claro, deixou o profeta ainda mais confuso. Por que Deus castigaria o seu povo através de uma nação mais ímpia do que ele? No fim, Abacuque, ele aprende a confiar em Deus, a viver pela fé, da maneira como Deus o requer, independentemente das circunstâncias. E o que é que aprendemos com isso? Aprendemos que, com as sucessivas crises que se seguiram ao pecado do homem, Deus, apesar de ter sido abandonado pelo homem, em nenhum momento abandonou o homem que criara. Isso pode ser visto com as diferentes provisões do Criador, visando sempre a restauração do homem e a sua reconciliação consigo. O próprio dilúvio aponta para a preservação da raça humana. Logo depois, temos o chamado de Abraão, Moisés, dos juízes, dos profetas e muitos outros meios que foram usados por Deus para restaurar o homem em meio das crises, todas elas provocadas pelo pecado e pelo afastamento do homem do seu Criador. Com o aumento do pecado e o distanciamento cada vez maior da raça humana, conforme vemos no livro de Isaías, capítulo 53, Deus envia o seu Filho Jesus para reconciliar de uma vez para sempre o homem com Deus. E quando Jesus nasceu, o mundo estava envolto em crises, o que humanamente parecia impossível ser um momento oportuno para a mediação entre Deus e o homem. A própria nação de Israel estava na condição de cativa do Império Romano. Havia crise moral, crise política, crise social e crise espiritual. O povo que supostamente seria o detentor do testemunho de Deus, os israelitas, estava vivendo segundo o curso deste mundo, o que os levou a rejeitar a Jesus como enviado de Deus. Falar em crise é algo tremendo. Aí nós temos o que eu chamo de as crises nossa de cada dia. Nós estamos vivendo a fase mais moderna da história do homem. Porém, apesar de todos os avanços modernos, o mundo está enfrentando as maiores crises de todos os tempos. É inegável que vivemos
na época da ciência e da tecnologia, dos avanços da medicina e em todas as áreas de pesquisas. O homem trabalha menos e vive mais. Aí nós temos a maior das ironias. Claro que nunca houve uma sociedade tão desenvolvida e com tanto acesso a informações e recursos tecnológicos, e ao mesmo tempo tão pobre, tão carente e tão doente. Por tudo isso, a era das crises é patente aos nossos olhos. Vivemos esta era. Crises de valores, crise financeira, crise moral, crise religiosa, crise do judiciário, crise conjugal, crise de identidade, crise política, crise educacional e tantas outras crises que nos cercam. Trata-se de um problema social crônico. Salvo raríssimas exceções, as pessoas, independentemente de sua posição social, estão com problemas na alma, estão com feridas emocionais abertas, ou estão enfrentando sérios problemas familiares. Eu digo que quando vejo essas crises, o mundo vive, por exemplo, a maior crise de valores de sua história. Na sociedade atual, nossa vida é marcada por ter que fazer diariamente escolhas estas que nem sempre condiz à moralética que é exigida pelas massas. Essas escolhas possibilitou a filosofia dos valores a cair no positivismo e também o neopositivismo. Nesse sentido, os valores adquiriram, nos dias atuais, uma grande importância e passou a ser objeto de tematização. Este relativismo é o que nos levou a não possuirmos critérios seguros, que vem a levar-nos a distinguir o bem do mal, o belo do feio, o certo e o errado. Hoje tudo é relativo e depende da concepção de cada um. Tudo isso nos levou a uma grande crise de valores. Eles não são mais como antes imutáveis, e sim muda a cada instante conforme o desejo da humanidade. Uma das maiores crises que enfrentamos hoje, então, nos dias odiernos, nos dias em que vivemos, é nos modelos e nas relações familiares. Que modelo de família foi passado para nós pelos nossos antepassados? E qual o modelo de família que a sociedade tem nos apresentado hoje? Sendo na família o lugar onde nós adquirimos primeiramente nossos valores. Nossas famílias hoje estão em crise, justamente por essa mutabilidade de modelos que nós temos em nossos dias. Parece que o mundo está, como dizem, de pernas para o ar.
a gente olha para todos os lados e vê que os bons não chegam a lugar nenhum. Enquanto isso, os espertos, os vivos, os desonestos e os indolentes quase sempre arranjam um jeitinho de passar a perna nos outros e levar a melhor. Esse jeitinho brasileiro já virou até folclore. E as notícias de corrupção envolvendo políticos nem chegam mais a causar espanto. Basta ver as investigações da Lava Jato. Cada dia uma surpresa maior. São as crises de valores, a corrupção. Nós vivemos também a crise econômica e crise política. Estamos numa crise econômica e não há como negar que 2016, naquilo que eles estão falando ser um ano de ajustes, na verdade é o ano do pagamento de uma fatura dos gastos irresponsáveis de governantes que olharam somente para o seu umbigo. Você vai no banco e os juros estão cada vez mais altos. Os impostos aumentam e os benefícios diminuem. E o resultado de tudo isto qual é? Famílias endividadas que vão em busca de créditos para endividarem-se cada vez mais. A inflação, ou o baixo poder aquisitivo das famílias, o desemprego e o desespero estão aí. Só no Brasil, atualmente, se calcula mais de 11 milhões de desempregados. Segundo a ONU, quase 2 bilhões de pessoas padecem de fome. E isso ocorre tanto no campo como na cidade. As grandes indústrias dão mostra de falência. Os governos tentam acalmar os ânimos, mas a realidade está patente aos olhos de todos nós. Já se fala, inclusive, em uma moeda universal. No mundo político, nós notamos que as crises são internas e externas. Em todo o mundo, o ambiente político está convulsionado, não só apenas no Brasil. Assim que o alarme é geral. O desemprego chegou, inclusive, à grande nação do mundo, os Estados Unidos, que entraram em depressão. O presidente dos Estados Unidos já reconhece o momento de recessão em que vivem. Nossos medos, nossas incertezas em tempo de crise provêm da capacidade que achamos que o fruto da comparação que fazemos com aqueles que estão melhor ou pior, acima ou abaixo de nosso padrão, nós viríamos comparando. Estamos mal, mas não estamos tão mal assim, porque existem pessoas em tal país ou em tal região que estão assim e vivemos querendo nos consolar. Às vezes nós confiamos em nosso talento, entretanto, chega uma hora que as nossas forças se esvaem. E nesse momento é que devemos voltar-nos para Deus, como Deus de toda a provisão. Devemos colocar nossa esperança unicamente em Deus. Vamos buscar recursos para nos aperfeiçoar. Precisamos nos esforçar para fazer o melhor. Todavia, nossa confiança deve estar em Deus
que nos supre. Jesus manda que vivamos o dia sem se preocupar com o que nos acontecerá amanhã. Isso em Mateus, no capítulo 6, o versículo 34. Mas ansiosos que somos, com medo do fracasso, vivemos o mês, o ano, a década. E vemos a pobreza alcançando muitos e a riqueza sendo vivida por poucos. Eu digo sempre que ser rico não é pecado, como ser pobre não é maldição. A questão é o amor ao dinheiro, como Paulo disse em sua epístola, como Jesus fala, ou seja, que não devemos buscar tanto as riquezas desse mundo. E eu vejo isso na teologia da prosperidade. O problema da teologia da prosperidade não é a prosperidade, mas a teologia. Porque ser próspero é bênção de Deus. Prosperar é de Deus, mas os métodos propostos pelos homens não tem nada de Deus com esses métodos. São crises. Nós temos a crise espiritual. Todas as crises mencionadas anteriormente nos têm conduzido de forma vertiginosa a uma grande crise espiritual em todos os credos. Muitos líderes religiosos perguntam: o que fazer para conformar os fiéis? Por isso que o profeta Abacuque, já no capítulo 1 do seu livro, nos dá um exemplo do que é viver em um mundo em crise, principalmente crise espiritual. Diferente de nós, Deus sabe o que acontecerá amanhã, na próxima semana, no próximo ano, na próxima década. Ele diz: eu sou Deus e não há ninguém como eu. O texto de Isaías capítulo 46, versículo 9, é muito oportuno para que nos voltemos a Deus em meio da crise. Como Deus que provê. Ele sabe o que acontecerá no mundo. Mais importante, Ele sabe o que acontecerá na sua vida. E pode ajudá-lo, se você tiver escolhido incluí-lo na sua vida. Deus nos diz que pode ser Ele, nosso refúgio e força. Auxílio sempre presente em momentos de dificuldades. Como nos escreveu o salmista, no Salmo 46, no versículo 1. Mas para isso, devemos fazer um esforço sincero para buscá-lo. Ele diz em Jeremias capítulo 29, no versículo 13: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo coração. Queridos, assim que, em meio dessas crises que dominam o mundo, nem tudo está perdido. Há um Deus que se propõe a resgatar-nos em meio da crise. Não quero dizer que não tenhamos dificuldades nesta vida, que não tenhamos lutas, que não tenhamos aflições. O próprio Jesus disse que nesse mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. Assim que quando passarmos por esses momentos de crises, não nos esqueçamos que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que Deus nos abençoe.